Olá, mais uma vez um programa Enfoques da Vida, um programa onde nós trazemos diversas informações sobre vários assuntos muito interessantes de utilidade pública na área da ciência, da filosofia, da religião e continuamos aguardando o seu pedido, a sua sugestão. O que você gostaria que nós conversássemos aqui? Quem você gostaria que trouxesse para nós algum tema de seu interesse? É só enviar para nós no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, Rádio Espírita do Paraná. Hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Sérgio Tizen. Ele nasceu em Porto Alegre e vive no Rio de Janeiro já há muitos anos. O Dr. Sérgio é médico desde 1977. Clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques do Rio de Janeiro. Médico da Unidade Coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, de 1989 até 2016. Coordenou cursos de extensão universitária por décadas em diversas áreas, no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral de Ipanema, também do Ministério da Saúde. Bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993. Especialista em Física do Estado Sólido, Magnetismo e Supercondutividade. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Esteve em 34 países divulgando o espiritismo. O seu pai, Francisco Tizen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 1975 a 1990. Dr. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos. É um prazer imenso, Dr. Sérgio, tê-lo aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Muito bem, Denise, muito obrigado, o prazer é todo meu. Espero que possamos conversar bastante, porque são muitas questões que são interessantes para nós todos. Muito obrigado, querida. Nós que agradecemos e realmente são muitas questões, o leque é muito grande, principalmente em função do seu largo conhecimento e também de experiência, né? Mas um fato muito interessante que eu gostaria de começar é que ontem nós estivemos assistindo a sua palestra, que foi no 6º Simpósio de Saúde, Espiritualidade e Oncologia, promovido pelo Secop, onde você contou para nós de que sua mãe era muito amiga da grande médium e saudosa Ivone Pereira, né? Ivone do Amaral Pereira. E você pode repetir para nós essa história, né, de quando você iria fazer uma mudança, de uma mensagem um recado, né, que você recebeu de um espírito aí muito importante para nós. Muito bem, naquela altura eu tinha terminado a residência médica no Rio de Janeiro e não havia nenhuma perspectiva de emprego, de concursos públicos, não havia nada assim no cenário para os próximos anos e eu soube por um primo que um outro primo era como que diretor-presidente de um grupo de hospitais em Porto Alegre, que havia sido a minha cidade natal. E aí ele intermediou um contato com este diretor quanto à possibilidade de eu vir a trabalhar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, num daqueles hospitais. E eu visitei Porto Alegre, conversei com ele, e ele, então, esteve como que nos recebendo muito bem, soube da nossa possibilidade e acertou comigo que assim que eu quisesse, eu fosse para Porto Alegre para trabalhar e, se eu desejasse, levasse a minha namorada na época, que veio a ser a minha esposa e médica também,
trabalhando nas mesmas unidades que eu vinha trabalhar. Mas antes de sair do Rio e ir para Porto Alegre, sim, meio que de maneira inesperada, a dona Ivone ligou para a dona Ruth para conversar alguma coisa, mas eu creio que foi muito pelo que veio a seguir. Ela diz: Ruth, é verdade que o Sérgio vai morar em Porto Alegre? Aí ela falou: pai, já estava tudo pronto. Parece que vai, não estou muito satisfeita, aquela coisa entre as duas, né? Uhum. E aí a minha mãe, de repente, se deu conta: ué, dona Ivone, como é que a senhora sabe? Sim. Ninguém sabe ainda. Aí a dona Ivone diz: olha, Ruth, doutor Bezerra está aqui e ele tem um recado para Sérgio. Ah, é? Qual é o recado? Olha, diga a Sérgio que se ele vai residir, morar em Porto Alegre, que ele procure esse médico. E deu o nome José Lacerda de Azevedo. Nem minha mãe conhecia, muito menos eu. Ela anotou, me passou o recado e eu fiquei envolvido com a mudança, né? E cheguei a Porto Alegre, levei mais ou menos uns bons meses para me adaptar, né? Em termos de casa, em termos de concurso público que depois abriu para o Ministério da Saúde, foi lá que eu o fiz. E depois de um certo tempo eu me lembrei que tinha havido esse recado. Busquei o papelzinho, né? Vi o nome, procurei o telefone residencial e liguei para o Dr. José Lacerda e contei a história. E ele ficou muito impressionado. Ele não esperava por isso. E aí me convidou para ir à sua casa, ficamos horas conversando, num domingo à tarde, e fomos interagindo, ele médico, eu médico, e ele espírita e eu também, e ele me convida para conhecer a Casa do Jardim, que ficava dentro do Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre. E havia um negócio chamado apometria. E ele, doutor Lacerda, ele era como, não o criador, mas o grande empreendedor em relação a tudo o que seja de mais importante sobre essa temática. E aí eu comecei a conhecer aquilo na sala que ele mantinha os trabalhos, na equipe dele. Fui fazendo parte da equipe como um observador e depois, um pouquinho adiante, como colaborador também, mas sempre como aprendiz. Uhum. E, como você talvez tenha reparado ontem, no estudo de casos, né? Aquilo ali só é possível com um trabalho mediúnico espírita nas bases kardecianas, sério, né? E com as ferramentas, quando necessárias, as técnicas apométricas. Uhum. Então, de certa maneira, claro, analisando isso tudo, eu me senti guiado do tipo: olha, meu filho, vem cá, você precisa vir aqui aprender. E durante mais ou menos 8 anos eu estive sempre ao lado dele, da esposa dele, Dona Yolanda, e depois fui sempre aplicando, quando necessário, aquilo que eu havia aprendido com ele. O que impacta, né, nisso é que, para quem não acredita, né, na mediunidade, uma grande prova, né, disso é de que a Ivone Pereira não tinha conhecimento do Dr. Lacerda, tua mãe não conhecia, você não conhecia, ou seja, através de uma mensagem do Bezerra, pela mediunidade da Ivone, nós temos mais uma prova, né, indiscutível do quanto a mediunidade se faz presente no nosso dia a dia, né, nas nossas vidas. E lógico que você teve o merecimento, né, para receber esse recado que não é comum, não dá para dizer que é comum. E eu só preciso fazer uma correção. Eu disse que o sexto simpósio
sobre saúde, espiritualidade e oncologia realizado ontem foi pelo Secop, mas não foi pelo Secop, foi pelo Capo. A produção me chamou aqui a atenção. Eu até peço para a produção colocar, né, um lettering colocando exatamente o capo, que significa o capo, certo? E falando então de mediunidade, magnetismo e medicina, que são os 3 M's que você colocou ontem para nós, eu vou repetir: 3 M's: magnetismo, mediunidade e medicina. Nós lembramos automaticamente de Jesus, que ele foi considerado um grande médico das almas, né? Médium de Deus, e ele era um magnetizador. Dá para considerar que quando ele curava, ele estava fazendo uso do magnetismo? Olha, a resposta é obviamente sim, né? E talvez ali nós tivéssemos em curso o mais importante magnetismo da história do planeta Terra. Porque nunca houve entre nós um espírito desta natureza, de primeira ordem, como Kardec chama, um espírito puríssimo, o único Cristo que essa humanidade já viu, né? E ele sempre foi, não é, o governador da Terra. Quando a Terra mal se resfriava, ele já era o auge da evolução espiritual de um filho de Deus. Então, o magnetismo tem a ver com a caridade, tem a ver com o amor. Então, na medida em que ele percorria as estradas empoeiradas da Palestina, buscando encontrar as multidões para orientar aquelas pessoas, para falar do reino de Deus e da sua justiça, para alertar sobre a importância da vigilância e da oração, não é? O valor inestimável do perdão das ofensas, do esquecimento do mal, de tudo que fosse da vida humana, que fosse vinculada à ideia do amor fraterno universal, de amai a todos como eu vos amei. Então, tudo isto é de um magnetismo divino, Uhum. em Sim. que ele é, vamos dizer assim, o maior exemplo. E ele viveu e promoveu questões do dia a dia com os apóstolos, os discípulos, muito relacionadas ao magnetismo humano e espiritual. Me veio agora, né, a Maria de Magdala, porque ele não, vamos dizer assim, quando ele transformou a água em vinho, né, o uso do magnetismo, quando ele multiplicou os pães e os peixes, o uso do magnetismo nas curas do paralítico, dos cegos, nós temos aí toda uma manipulação de energias, de fluidos, onde ele usou do magnetismo. E bem dentro da sua fala de agora, o magnetismo do amor, com Maria de Magdala, a gente percebe que foi uma movimentação realmente do amor por excelência, né? Porque ele não fez nada, vamos dizer assim, entre aspas, milagroso, palpável. Poderia falar um pouquinho É, mais na, sobre isso? na verdade, Maria de Magdala era um espírito muito preparado, um pouco distraída com questões humanas da época e talvez de todas as épocas aqui na Terra, e ele a trata como um espírito, como uma irmã precisando de um auxílio do ponto de vista de orientação. E ela, já preparada, ela aceita tudo aquilo muito bem e transforma a vida dela. Não é? Ela se torna uma outra pessoa a partir deste encontro memorável com Jesus. Então, ali tem um magnetismo que é o magnetismo do próprio Senhor Jesus. Entende? Porque bastava estar na vizinhança dele, nas proximidades
físicas dele, para que ele, que era uma verdadeira usina desse magnetismo, que é o magnetismo mais importante do universo, que é na Terra para poucos. Mas Jesus não é da Terra. Sim. Nunca foi. Né? Sim. Ele foi trazido por uma outorga divina, né, a dirigir o planeta todo. Mas nós, os comuns, assim, mesmo no âmbito da doutrina espírita, ninguém conhece Jesus. Ele é muito mais, muito melhor do que qualquer coisa que a condição humana permitisse aventar sobre ele. Nós estamos muito longe de compreendê-lo, né, na sua Muito plenitude. longe, muito longe. Até algo assim também para a gente trazer para a nossa reflexão, quando a mulher hemorroíça, que já estava há muitos anos, né, tendo hemorragia, e bastou então ela apenas tocar na ponta da túnica do mestre para que ela se curasse. E para o público leigo, Dr. Sérgio, poderia explicar exatamente o mecanismo desse fato dela ter tocado apenas na túnica dele para ela ter se curado? Na verdade, Verônica é o nome dela. Verônica. Eu não sabia que o nome dela era E Verônica, não lembrava. Verônica via toda aquela movimentação de muitas pessoas procurando por ele, procurando vê-lo em função na multidão. E ela tinha esse problema de saúde, que é um problema ginecológico, que naquela época havia uma medicina muito rudimentar, né? E ela procurou quem havia que pudesse ajudá-la, mas ninguém foi capaz, porque não se conhecia nada, né? E ela foi sofrendo com aquela perda sanguínea, gerando uma anemia pela perda sanguínea de muito tempo. E ela soube que Jesus curava. E quando ela soube que se tratava de uma questão diferente, que ele era uma questão à parte, né? E que havia curado cegos, surdos, rancenianos ou leprosos, paralíticos e assim por diante, ela foi atrás, tipo assim, ó, eu preciso, quem sabe? E aí, como tinham muitas pessoas naquela altura em torno dele, ela muito humilde, ela se aproxima, não é? Em dúvida se ela conseguiria a atenção de Jesus para ela. É como você falou, ela então toca nas vestes de Jesus. Na medida que ela toca, Jesus percebe, porque as vestes de Jesus não são vestes comuns como as nossas. Ah, Aí tem uma outra questão que, se você me permitir, nós entramos. claro, vamos entrar Mas a sim, ideia porque qual é? fiquei agora muito Muito curiosa. curiosa. A ideia é de que, assim como ele percebeu, porque as vestes, ele tinha ideia de tudo à sua volta. Nada escapava à sua, vamos dizer, sensibilidade. Perfeito. Nada. Ele tinha absoluto controle de tudo, inclusive do que havia de acontecer quando, de toda a sua estada entre nós, na fase que ele se apresentava como um homem adulto, desde o encontro nas margens do Jordão com João Batista, é a primeira aparição como adulto, né? E depois até o drama do Calvário, e depois quando ele reaparece a algumas pessoas. Então, ele era de uma condição especialíssima. E na medida que ela toca, ela também sente como que uma virtude. Então foi o nome utilizado, Uma uma virtude. virtude. E ela se vê, dali em diante, sem a hemorragia, Curada. curada daquilo. Fosse o mioma uterino, fosse lá o que havia no corpo feminino, no útero da nossa querida irmã Verônica. Verônica. E aí, o que acontece?
Tudo de Jesus é magnetismo. Então, existe um magnetismo intencional, pensado, Certo. objetivado, como numa cama de fluidoterapia, o médium aplicador, não é? O paciente deitado, e aí ele impõe as mãos, é o passe da casa espírita. Que ele Né? está consciente do trabalho que ele vai Isso. E fazer. aí vem o magnetismo dele, médium, vem o magnetismo da sua alma e vem o magnetismo da entidade espiritual que está supervisionando aquele trabalho. Magnetismo misto. Então, é um magnetismo misto, exatamente. Ele é humano espiritual, porque o médium é encarnado, é humano, mas ele também tem espírito, tem alma. E o desencarnado também está ali com a sua contribuição. Então, ele é misto nesse sentido. E aí, o que acontece? Mesmo que Jesus não estivesse pensando em curá-la, nada daquilo lhe escapava ao entendimento. Mas a fé de Verônica era linda. E ela, quando vem se aproximando de Jesus, ela vem com aquela intenção de ficar boa. Ela deve ter pensado, né? Se eu tocar na roupa dele, na túnica dele, eu vou ser curada. Ela deve ter pensado Sim, é isso, uma né? fé mais ou menos nesse sentido. Na verdade, é um entrelaçamento entre os dois. Pequeno, humilde, simples, pelas características, mas suficiente para o que o desejado acontecesse, ela ficar curada. Entendi. Então, as vestes de Jesus, elas são de ectoplasma puro. Nossa, doutor Ele Sérgio. não usou de ir no armário colocar uma roupinha, entende? Para comparecer e interagir com a multidão. Não é assim. Não foi nada humano como que a existência por aqueles anos, desde o berço de palha na estrebaria, quando ele é visto por alguns da comunidade pela primeira vez. As pessoas que estavam ali com ele, qualquer pessoa, olhando para as vestes dele, era uma veste comum. Comum. Mas ele usou então do seu ectoplasma, que superior a tudo que a gente possa imaginar, e ali estava então impregnado. Não? Denise, ectoplasma é uma substância do duplo etérico. Duplo O etérico. duplo etérico sempre vem ou existe tão somente no corpo físico das pessoas. Só que Jesus nunca teve corpo físico. Ah, por isso que dá muita diferença na Jesus é um compreensão. agênere. Jesus não encarnou. A grande maioria pensa que sim. Sim. Mas o próprio Dr. Bezerra, quantas vezes, como presidente da FEB, como médico, trabalhou essas questões. Então, o ectoplasma que ele utilizava, como ele não era encarnado, era o ectoplasma de Maria de Nazaré, a sua mãe, dos vinhedos e dos trigais da região da Palestina. Então, ele e os auxiliares desencarnados dele criavam todas as melhores condições para o que devesse acontecer fosse ocorrendo gradativamente. Isso é fascinante, doutor Isso é, Sérgio. Fascinante. isto é. Pena que muitas pessoas não valorizam, não entendem. Existem pessoas até que no próprio espiritismo, o movimento espírita, não valorizam tanto a figura sublime de Jesus. E essa é a maior perda do movimento espírita. É verdade. Quando nós deveríamos estar estudando mais, pesquisando mais, debatendo mais, mas tudo no melhor sentido, que é o sentido de aproveitarmos tudo aquilo que ele veio nos trazer, num sacrifício extraordinário.
Até dentro dessa abordagem, dessa perspectiva do corpo dele, que não era então um corpo físico como o nosso, até ele sendo governador espiritual do planeta, realmente é muito tranquilo de nós acreditarmos nisso ou até termos uma convicção, que é diferente, né? Acreditar de ter convicção, né? Ele sofreu as dores normalmente? Em Sofreu, todo o flagício? sofreu muito mais do que nós poderíamos imaginar, porque muitos pensam, então, se ele não tinha corpo físico, ele poderia não ter sofrido ou sofrido menos. Nós temos que lembrar que ele tinha perispírito. Todos temos perispírito, Sim. encarnados e desencarnados. E o perispírito é o que há de mais sensível do universo, num certo sentido, Sim. daquilo que se aproxima das características de um corpo material. Da nossa compreensão também, né? Sensibilidade do perispírito é enorme, de qualquer um. E de um perispírito, o mais rarefeito, o mais extraordinariamente purificado pela própria longa esteira evolutiva dele, é algo que nenhum humano jamais conheceu. Então não se pode dizer que ele não tivesse sofrido. Aliás, sofreu muito mais. O drama do Calvário. O drama do Calvário não só na questão, não é, de ser pregado na cruz, né, no madeiro infamante, e sim todo este processo. Por isso que ele disse uma vez aos fariseus: ó raça de víboras, Sim, até quando me fareis sofrer? sim. Nunca ninguém teve uma ideia razoável do sofrimento de Jesus. E eu não digo nem do sofrimento físico, né? Mas também do sofrimento moral. Moral. Não é? Aquele que era o Messias prometido, era o príncipe da paz, era o Cordeiro de Deus, era o Filho do Ômega, era o Alfa e o Ômega, era o caminho, a verdade e a vida. Quantas expressões lindas para designá-lo, É. que ele usou e que os outros à sua volta usaram para que as pessoas entendessem um pouco melhor de quem ele era. Se apesar de tudo isto, reparemos o que foi feito com ele. Não é? Por que criaturas eram aquelas que o levaram daquele modo? Só que o conhecimento prévio era tamanho, ele conhecia isso tudo. Para ele, o futuro já era o presente, né? Praticamente. Na verdade, ele aceitou, vamos dizer, ser identificado por Judas, ser levado preso, não é? E ser depois apedrejado. Sabia que Pedro iria negá-lo. Depois sabia tudo. É. Sabia tudo. E dentro, então, de que o corpo dele era ectoplasma, né? Despendido, não sei se esse seria o termo mais correto, de Maria. Então, pela lógica, o corpo, na verdade, sumiu porque ele se desintegrou? Não é desintegrou. Uhum. Não é a desintegração dos elementos materiais ectoplasmáticos que ele usava. Aham. Na verdade, era uma dissipação e retorno à origem. Dissipou-se e retornou Isso, à e de origem. certa maneira, porque o ectoplasma, para qualquer um, ele é muito importante, é o fluido vital, é o fluido da vida. Então, aquela quantidade de ectoplasma para tornar o corpo espiritual de Jesus visível e tangível, como aconteceu, era uma quantidade expressiva. Então, aquilo tem que voltar para a origem. E se a origem principal é a sua mãe, Maria de Nazaré, se ela ficasse sem aquilo tudo, ela como que emprestava
para quando ele desejava tornar-se aparente, como um agênere. Só que ele não era um agênere comum, ele era e foi o agênere perfeito. Perfeito. A condição extraordinária da genealogia de Jesus é até Maria, porque ele não nasceu de ventre de mulher. Mas toda aquela hierarquia, toda aquela evolução genealógica era porque era da descendência daquela família para que o corpo de Maria fosse o mais requintado do ponto de vista biológico e, por conseguinte, do seu ectoplasma. Para que o melhor ectoplasma da história da humanidade era o dela, fosse oferecido para o trabalho que Jesus poderia e fez, não é? Quando nós chamamos Jesus, não reencarnou, Jesus corporificou-se, não é? Imagine a condição espiritual da Maria de Nazaré para ter sido escolhida para receber e para, né, fazer todo esse trabalho para o Cristo. Ela é de uma grandeza extraordinária. Ela é de Sírios. Do planeta Sírios ou constelação Ela Sírios? é de uma estrela chamada Alfa de Sírios. Alfa de Sírios. Só que em torno de Alfa e Beta, Betinha de Sírios, existem vários planetas. De tal maneira que ela é convidada como José. José da Galileia de Sírios. Isabel e Zacarias, os pais de João Batista de Sírios, Ana e Simeão de Sírios. Então, muitos vieram de outros lugares, inclusive Capela, mas aquela parte mais amorosa, mais pura, mais humilde, mais simples, né? Mas de um adiantamento moral extraordinário, porque o que nós poderíamos pensar de uma escolha para aqueles que fossem na terra a mãe e o pai de Jesus? Tudo preparado com antecedência. Muito planejamento. Muito planejamento. Por isso que quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, dizendo a ela, apesar de ela nunca ter se envolvido maritalmente com José, não é? Ela não entende a ideia de que ela teria um filho que seria como que um filho extraordinário, né? Para a história da humanidade. E aí o anjo diz a ela, tipo, olha, faça a sua parte. Então, e ela, com tanta humildade, bastou o anjo Gabriel dizer aquilo e ela diz que seja feita a vontade do Pai. E aconteceu mesmo com José, né? Sem dúvida. Porque ficou uma situação meio, vamos dizer assim, estranha para ele, claro. Né? E aí também foi aparecido para ele e ele aceitou. Era muito adiantado. Fala-se pouco de José, né? E ele foi importantíssimo. Ele é um espírito lindo. Maravilhoso. Lindo. E ele se manteve anônimo praticamente. Anônimo. Ele foi de uma humildade extraordinária. Ele é um grande exemplo de humildade. Ele é. E trazendo assim, nós já estamos com um tempo bem curtinho, mas só trazendo agora para nós. Eu, então, e o nosso ouvinte, nosso telespectador, eu tenho um magnetismo, o telespectador também, você tem, todos nós, todos, sem exceção, temos um magnetismo próprio. Sim. Então, assim, na natureza, no planeta Terra, existe o magnetismo mineral, que é o dos ímãs, da aurora boreal, do trem de levitação magnética. Tudo isso é do magnetismo convencional que os alunos estudam na escola. Mas existe o magnetismo vegetal, o magnetismo animal, o magnetismo humano,
que é o que você se referiu agora, que todos possuímos, e o magnetismo espiritual dos que são os espíritos imortais, encarnados e desencarnados. Então, você se referiu a um magnetismo que depende do corpo físico, que qualquer encarnado tem, porque todos possuem duplo etérico, fluido vital, que é a essência desse magnetismo, que, aliás, interessou muito a Allan Kardec. Allan Kardec era um grande magnetizador, junto de colegas magnetizadores franceses. Aos 19 anos, Allan Kardec começa a estudar o magnetismo. E Allan Kardec chega a dizer, já tendo escrito os livros principais da doutrina espírita, o próprio Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, ele chega a dizer que o magnetismo e o espiritismo, frase dele, são como que uma ciência só. Uma ciência só. Então, tudo que nós vamos estudando na doutrina espírita, por exemplo, um dos itens, o da mediunidade, isso tudo tem a ver com propriedades magnéticas dos desencarnados atuando sobre o corpo físico, com suas nuances magnéticas, para a devida interação mediúnica entre o perispírito dos mortos e o perispírito dos médiuns encarnados. E o magnetismo, ele depende do comportamento moral da pessoa? Não. Não? Não. O que depende do comportamento moral é o uso apropriado ou não desse magnetismo. Entende? Então, se uma pessoa tem condições morais muito precárias, ainda assim ele pode ajudar na cura alheia. Mas isso pode também comprometer a qualidade do seu trabalho. Por isso que evolução moral deve sempre acompanhar a evolução do trabalho de qualquer médium, em qualquer aspecto da grande seara mediúnica, seja na escrita, seja na palavra, seja nas várias expressões da mediunidade. E você, como médico, cardiologista, faz cirurgias? Não, Não? eu sou cardiologista clínico. Clínico. Mas você utiliza do seu magnetismo, seu potencial magnético durante as suas consultas ou nada a ver a minha pergunta? Olha, nas consultas é uma coisa espontânea, né? Não voluntária, colocada à disposição, porque a espiritualidade nos acompanha para nos ajudar. Mas nas reuniões de fluidoterapia infantil, nas reuniões diárias da prece pela humanidade, nas reuniões de estudo e desenvolvimento da mediunidade, nas reuniões de desobsessão, esse magnetismo está por toda parte. E trazendo assim bem para o nosso cotidiano, de qualquer profissional, vamos supor, uma manicure que está fazendo a mão de uma cliente, uma cabeleireira que está tocando o seu cabelo, o médico que está operando. Geralmente, né, esse tipo de profissional que tem esse contato com o público no toque, ele pode. Conscientemente, através de uma prece, levar para a pessoa, transmitir para aquela pessoa um magnetismo bom, como um passe. Ele não será bom, ele será ótimo. Será ótimo. Porque se um cabeleireiro, uma manicure, não é? Ou seja, quem for, tiver essa empatia por quem estiver junto de si, elevar o pensamento a Deus, seja alguém de qualquer crença, não importa a crença, porque nós estamos falando de coisas raízes dos filhos de Deus. Não é? E usar as suas mãozinhas, o seu sorriso, o seu abraço, o seu aperto de mão para transmitir voluntariamente alguma coisa, isso é divino.
E não precisa ser nem isso nem aquilo. Uhum. Não é? A atitude, a escolha, a ação, ela basta por si mesmo. Doutor Sérgio, nosso tempo já está esgotado. Aliás, nós já passamos um pouco do horário. E então eu quero saber se você pode passar uma mensagem para o nosso telespectador, nosso ouvinte. Queremos sempre lembrar para você mandar suas questões, curtir a nossa página, se inscrever e principalmente compartilhar tanta informação preciosa para todos. Pode dar uma mensagem? Olha, Denise, eu creio que sim. Eu gostaria de agradecer a vocês, claro, pela presença, pela participação. Fiquei muito contente deste encontro com a Denise e com vocês todos. E eu creio que até pelo próprio conteúdo do que fomos abordando, vocês devem sentir que todos os filhos de Deus vêm recebendo um convite da espiritualidade para que nós conheçamos tudo isto, que nós não nos mantenhamos dentro dessas condições antigas de ilusões do mundo material. Porque se nós nos mantivermos, vamos dizer assim, na retaguarda da evolução, isso também significa infelicidade. Então, a busca pelo reino de Deus e da sua justiça, da felicidade divina, das virtudes espirituais, tudo isto é como que uma peregrinação, um caminho, uma busca por questões que vêm de fora, uma busca por questões que estão dentro de nós, porque todos somos filhos de Deus. Nós temos todos um Cristo interno, aguardando um despertar para uma realidade que não é nem na Terra só, é um despertar para o grande todo, para a vida universal, para um grau de libertação do quanto nós ainda estamos prisioneiros, que é algo extraordinário. E nós precisamos nos dedicar a isso, nos empenharmos por isto. Então, o convite é de Jesus, o convite é dos grandes espíritos, para que nós despertemos. Fica o nosso abraço carinhoso e mais uma vez a minha gratidão. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, por ter, nos presenteado com seu tempo, com seu conhecimento. Agradecemos a você, telespectador, e esperamos que essa mensagem tenha realmente atingido o seu coração e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós.